Pois bem, meu querido amigo, minha querida amiga, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontra com a Vida. Nesta série sobre Nisto Cremos, o que creem os adventistas do sétimo dia. Agora, antes de avançarmos na temática de hoje, eu quero aproveitar e dizer para você que todas as sextas-feiras aqui no programa nós estamos estudando o tema As Profecias de Daniel. E para você que mora no estado de Santa Catarina, nós temos essa linda revista para oferecer para você. Nessa revista você vai ter todos os temas que estamos estudando aqui no programa às sextas-feiras. Para você solicitá-la é muito simples. Você pode entrar agora em nosso site e pedir pelo site. Nosso site é encontrocomavida.tv. Acesse o site, coloque os seus dados e nós iremos mandar para a sua casa a revista. Ou então peça pelo nosso WhatsApp. 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Esse é o número de WhatsApp para você solicitar. Para você que mora fora do estado de Santa Catarina, a gente pode mandar o arquivo digital para você, a revista em PDF. Você peça pelo WhatsApp que a gente encaminha o link para você fazer o download, tá bem? E eu tenho agora mais convites a fazer para você. Todas as manhãs de sábado, num espaço Novo Tempo perto de você, essa mesma temática de Daniel está sendo estudada. Ao longo do programa vai aparecer aqui espaços Novo Tempo para você poder fazer uma visita para todos nós. Você será muito bem-vindo. Agora, você pode participar também desse estudo Profecias de Daniel de forma presencial. Eu estou todos os domingos na Igreja Adventista Central de Tubarão. Anota o endereço, Rua Luiz Martins Colasso, 570. Repetindo, Rua Luiz Martins Colasso, 570. Todos os domingos às 8 da noite eu estarei lá. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. Bem simples de você poder ali chegar. E todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do Perequê. Então você da região de Porto Belo, Itapema, todas as quartas, 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista do Perequê. Nosso endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Rua Olinda Peixoto, 611. Toda quarta, 8 da noite, você é o meu convidado para essa programação, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição tanto para Tubarão quanto para o Perequê no nosso site, encontrocomavida.tv. Você vai ter lá participar do estudo presencial. Clica ali, coloca ali os seus dados, seu e-mail, e nós vamos enviar para o seu e-mail um QR Code, que vai ser o seu ingresso na entrada do evento. Caso você não consiga por algum problema, não tem dificuldade. Vá para o evento e lá na recepção você faz então a sua inscrição. Combinado? Pois bem, pega a sua Bíblia agora e nós vamos avançar com o tema Nisto Cremos. Hoje chegamos então ao nosso 23º encontro e hoje vamos aprender sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto? Antes, porém, vamos orar? Pai Celeste, graças te rendemos por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora e nos ajude a compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Vamos então avançar nesse tema tão especial. Em toda a sua extensão, as Escrituras presumem a existência de um templo ou santuário celestial. As Escrituras apresentam o santuário celestial como um lugar efetivamente existente, não como uma metáfora ou abstração. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós hoje é que não é uma metáfora o santuário, não é uma abstração, é um lugar real. A Bíblia, em todas as suas partes, fala do tema do santuário. Aliás, é um dos temas mais predominantes da Bíblia. E quando Deus manda Moisés construir um santuário na terra, nós veremos isso hoje com mais detalhes, Deus diz claramente para Moisés, em Êxodo 25:40, que ele deveria construir na terra um santuário, mas um modelo seria mostrado para ele. Esse modelo seria o santuário celestial. Então há um santuário no céu.
Através de símbolos e rituais, Deus propôs, por meio desse evangelho parábola, focalizar a fé de Israel no sacrifício e ministério sacerdotal do Redentor do mundo, o Cordeiro de Deus. Então, todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas tiveram contato com o tabernáculo, com a tenda móvel que Moisés construiu, outros tiveram contatos com o Templo de Salomão, e através dos rituais e festas e cerimônias que lá aconteciam, o povo aprendia sobre o Evangelho. Então tem que ficar claro para todos nós que Deus não tem duas formas de salvar o ser humano. Deus só tem uma forma, e é através de Jesus Cristo. Todos os animais que eram no santuário sacrificados, eles apontavam para Jesus. Também no santuário trabalhava o sacerdote e o sumo sacerdote. E esses oficiais, o seu ministério, também apontava para o ministério de Cristo no futuro. É por isso que tudo que acontecia aqui na terra prefigurava eventos de maior importância. E nós vamos entender que há um santuário no céu, e assim como aqui na terra havia a ministração sacerdotal e sumo sacerdotal, Cristo um dia também faria esse mesmo papel no santuário celestial. Vamos então avançar e nós vamos entender melhor esse assunto. O santuário ele ilustra 3 fases do ministério de Cristo: sacrifício substitutivo, mediação sacerdotal e julgamento final. Por que que ele ilustra essas 3 fases? Porque Cristo viria para cumprir cada uma dessas etapas. Primeiro, como sacrifício substitutivo. Todos os sacrifícios do santuário simbolizavam a morte de Jesus para perdão dos pecados. O autor de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, declara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os animais que eram sacrificados no santuário, eles apontavam para o Messias que um dia viria dar a sua vida em prol da humanidade. Quando Cristo veio e é crucificado e morte uma morte expiatória, vicária, ele está cumprindo toda a tipologia do santuário. Então, o primeiro aspecto do ministério de Cristo tem a ver com o seu sacrifício. Como os animais morriam, Cristo também daria a sua vida. A morte de Cristo foi substitutiva e Deus provê dessa maneira um sacrifício expiatório, ou seja, esse sacrifício foi feito em nosso lugar, em nosso favor. E graças a esse sacrifício é que nós podemos ter vida eterna. Um segundo aspecto do ministério de Cristo tem a ver com o mediador sacerdotal. E você vai entender melhor isso agora. O papel do sacerdote, lá em Israel, era chamar a atenção para a necessidade de mediação entre os pecadores e um Deus santo. Revelava a gravidade do pecado e a alienação que ele ocasionou entre um Deus sem pecado e a criatura pecaminosa. Então, quando alguém pecava em Israel, tinha que pegar um animal. Para cada tipo de pecado havia um animal especificado na lei, tinha que levar até o santuário e, na presença do sacerdote, ele deveria então passar por um ritual de perdão. Esse ritual de perdão envolvia primeiro a confissão do pecado. O pecador tinha que colocar a sua mão sobre a cabeça do animal e confessar o pecado que ele havia cometido. Simbolicamente, esse pecado passava do pecador para o animal e o animal agora precisava ser morto, porque ele morria por causa do pecado. Por isso, Hebreus 9, 22 declara que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Agora, o sacerdote auxiliava o pecador em todo este ritual. E depois, com o sangue desse animal morto, ele então entrava no santo e lá ele levava para fazer a expiação pelo pecado daquele israelita que viera a confessar o seu pecado. Então, nesta fase, o sacerdote era um advogado, era um mediador. O perdão vem de Deus e era através do sacerdote. Se Cristo deveria cumprir o papel tipológico desse sacerdócio, quer dizer que em algum momento ele começaria
a sua mediação sacerdotal. Assim, com a morte expiatória de Cristo, ele reconciliou o mundo com Deus. Assim, a sua mediação ou aplicação dos méritos da sua vida sem pecado e morte substitutiva faz da reconciliação ou expiação com Deus uma realidade pessoal para o crente. Vou tentar ser mais claro para você. A morte de Cristo na cruz foi toda suficiente para salvar qualquer pecador. O sacrifício de Cristo foi perfeito. E graças a esse perfeito sacrifício, nós podemos ter vida e vida eterna. Agora, não é porque Jesus foi sacrificado que todas as pessoas automaticamente já estão salvas. Cristo foi sacrificado, Cristo deu sua vida para que todos nós pudéssemos ter direito à salvação. Mas, finalmente, quem é que vai ser salvo? Aqueles que aceitam a graça de Cristo. Aqueles que o aceitam como Salvador pessoal, como Senhor de suas vidas. Então, o que Jesus está fazendo nesse exato momento? Ele está no santuário celestial, aplicando os méritos da sua morte expiatória para todo aquele que deseja. Então, se na cruz ele conquistou o direito de nos salvar, é no santuário, atuando como sacerdote, que ele aplica os méritos da sua morte expiatória para todo aquele que crê. Então, esse ministério de Cristo de aplicar os méritos de sua morte ao pecador penitente, ele é necessário nesse processo de salvação. Então, Cristo hoje desempenha esse papel. Isso quer dizer que, como mediador sacerdotal, ele está no lugar santo, porque aqui na terra o sacerdote atuava no lugar santo do santuário. O ministério sacerdotal no lugar santo do santuário poderia ser caracterizado como um ministério de intercessão, perdão, reconciliação e restauração, pois é tudo isso precisamente que Jesus está fazendo nesse exato momento. Então nós temos, através do ministério sacerdotal de Cristo, o privilégio do perdão. É por isso que João, o apóstolo do amor, no capítulo 2, verso 1 da sua carta, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João está falando do ofício sacerdotal de Cristo. E quando João escreve essas palavras, Jesus já está no santuário celestial, para onde foi desde a ascensão, e já está atuando como sacerdote, pois esta mediação sacerdotal começou no ano 31, quando Jesus ascendeu aos céus. Agora teria uma outra fase pela qual Jesus ainda passaria. É a terceira fase desse ministério de Cristo, que tem a ver com o julgamento final. Os eventos do dia da expiação lá em Israel ilustram, primeiro, o juízo investigativo ou pré-advento, o julgamento durante o milênio e o julgamento executivo ao final do milênio. Como nós podemos entender isso? Vamos começar então com esse julgamento final. A segunda divisão do ministério sacerdotal acha-se centralizada no santuário. Essa forma de ministério que focalizava o lugar santíssimo do santuário e que podia ser desempenhada tão somente pelo sumo sacerdote, limitava-se a um único dia do calendário religioso. Ou seja, uma única vez por ano, a mais alta autoridade religiosa de Israel, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança contendo os 10 mandamentos, para então executar juízo. Era o assim chamado dia da expiação. Nesse dia, o sacerdote tinha um trabalho todo especial. Passava por 3 fases o dia da expiação: a remoção dos pecados do santuário, a fase investigativa ou pré-advento, o banimento do bode emissário, que apontava para a prisão de Satanás, e o acampamento purificado, que seriam os resultados da terceira fase, a fase executiva. Então, tudo o que acontecia lá em Israel, no dia da expiação,
era uma tipologia do que aconteceria no futuro. Primeiro, no trabalho do sumo sacerdote, ao matar um dos bodes, porque eram 2 trazidos à presença dele, quando ele matava um bode, com a mediação desse bode, ele fazia a remoção dos pecados do santuário. Era uma fase investigativa, assim chamada. Já com o bode que ficava vivo, que era chamado de bode Azazel ou emissário, esse bode era banido para o deserto. E ele banido para o deserto, para que lá ele morresse, isso apontava para a prisão de Satanás, que vai durar 1000 anos, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 20. E o terceiro aspecto era que o acampamento estava purificado, uma vez terminada a expiação. Esta purificação do acampamento aponta para o juízo executivo, quando finalmente fogo vai descer dos céus, destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios. Esse mesmo fogo que vai destruir o mal vai purificar o nosso planeta. E ele agora será a morada de todos os salvos por toda a eternidade. Então você percebe como que Jesus, nessa fase de juiz, de julgamento, ele cumpre toda a tipologia? Agora a profecia das 70 semanas, lá em Daniel capítulo 9, apontava para a inauguração do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Cristo então iniciou seu ministério como nosso sumo sacerdote e intercessor. Assim como durante a expiação típica, a purificação do santuário removia os pecados acumulados, também o santuário celestial é purificado pela remoção final de todos os pecados registrados nos livros celestiais. E aqui vale a pena um parêntese. O santuário celestial tem que ser purificado? Por quê? Existe pecado no céu? Não. O que é purificado no santuário celestial são os registros de pecado. Ou seja, todos os registros que foram feitos contra o povo de Deus, eles devem agora ser apagados. Por quê? Porque nessa fase do juízo, Jesus Cristo vindica pela sua vida santa a salvação e o perdão para seu povo. Então Cristo ele cumpre um papel triplo, uma função tripla. Ele morre como nossa oferta, ele advoga como nosso sacerdote e ele julga como nosso sumo sacerdote. E todas essas ações de Cristo já estavam prefiguradas no ritual do santuário. Então o povo de Israel, ao olhar para o santuário, eles entendiam muito bem tudo o que estava por ali acontecendo. O santuário celestial então passaria por uma purificação. Enquanto o poder simbolizado pelo chifre pequeno leva avante sua obra de perseguição, tronos são colocados no céu e Deus preside a sessão do tribunal nesse julgamento final. A visão de Daniel indicara que o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote tornasse especialmente notável no tempo do fim, quando ele começasse sua obra especial de purificação. E quando nós vamos então para a Bíblia, nós encontramos em Daniel capítulo 7, capítulo 8, o resultado da grande controvérsia entre o bem e o mal, e em Daniel 8,14, você vai ter uma profecia falando da data em que o santuário seria purificado. Ou seja, a palavra de Deus já apontava o momento em que Jesus, lá no céu, começaria a atuar no segundo compartimento. Essa profecia de Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nós entendemos que essa profecia começa em 457 a.C. e se estende até o ano 1844. Ou seja, no ano 1844, Jesus começou suas funções como sumo sacerdote. Isso quer dizer que quando Cristo começa o juízo, e começa agora a vindicação do caráter de Deus nesse grande conflito entre o bem e o mal. À luz do Calvário, todos os desafios de Satanás serão refutados. Todos chegarão a entender e concordar em que Deus é justo. E muitas pessoas me perguntam, pastor, por que Deus não exterminou Satanás assim que ele caiu em pecado? E eu digo, por um motivo simples. Talvez se Deus tivesse destruído Satanás,
pairaria uma dúvida por toda a eternidade. Eu vou ilustrar isso para você de uma maneira bem simples. Imagine você que existe num país a mais alta autoridade, um grande mandatário. E de repente se levanta ali uma pessoa, um cidadão, acusando esse mandatário de haver cometido crimes que certamente levariam ele a perder o seu poder, a sua posição. Mas assim que surgem essas acusações, esse mandatário manda matar a pessoa que o acusa. O problema foi resolvido? Sim. Talvez as críticas pararão, talvez as acusações não mais virão, mas a grande pergunta que todo o país faria seria: essa pessoa estava certa ou errada em suas acusações? Jamais saberemos, porque agora ela está morta. Mais ou menos isso teria acontecido se Deus destruísse Satanás quando ele se rebelou. O universo poderia perguntar: houve uma vez na história que um anjo se rebelou contra Deus. Será que ele estava certo em suas acusações? Nós nunca saberemos, porque ele foi destruído. Para que isso não acontecesse, Deus permitiu que o mal maturasse. Deus permitiu que Satanás demonstrasse finalmente quem ele é. E a história tem mostrado o verdadeiro caráter de Satanás. Assim, quando Deus executar juízo final e destruir completamente os ímpios, o caráter de Deus será vindicado, porque todos saberão que ele foi justo em salvar aqueles que aceitaram e destruir aqueles que não aceitaram. O povo de Deus também será vindicado nesse grande conflito. Ao mesmo tempo em que o julgamento trará condenação ao poder apóstata do chifre pequeno, ele também é empreendido para fazer justiça aos santos do Altíssimo. As criaturas não caídas de Deus não são seres oniscientes, não conseguem ler os corações. Assim é necessário um julgamento antes da segunda vinda de Cristo, a fim de separar o verdadeiro do falso e para demonstrar a justiça de Deus. Ou seja, os anjos, por exemplo, criados por Deus, não são oniscientes. Eles não têm a capacidade de ler a mente das pessoas. Então o juízo vai se estabelecer para ficar claro quem Deus salvará e quem Deus condenará. Não se esqueça que esse juízo é de acordo com as obras. Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Assim, é tempo de estarmos prontos para os dias em que estamos vivendo. Embora vivamos no soleníssimo tempo do dia antítipo da expiação, não necessitamos temer. Jesus Cristo, em sua dupla capacitação de sacrifício e sacerdote, ministra em nosso favor no santuário celestial. É por isso que o autor de Hebreus faz para nós um convite muito especial. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos salvação e socorro em tempo oportuno. Eu e você temos a oportunidade de adentrarmos no santuário celestial, de irmos à presença do próprio Jesus Cristo e por ele sermos resgatados e salvos. O santuário celestial é hoje o divino centro de operação, onde Deus trabalha a salvação dos seus filhos. E é pela fé que nós entramos nesse santuário. É pela fé que nós confessamos nossos pecados a Jesus e Ele do santuário nos perdoa e nos restaura. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, nesse exato momento Cristo está no santuário celestial, olhando por mim e por você. Em todo instante, nós podemos, pela fé, irmos a esse santuário e com ousadia irmos na presença do próprio Deus, pois Cristo, por sua vida santa e morte vicária, abriu um caminho em direção ao céu. Vamos agora, pela fé, irmos até a presença de Cristo em oração e suplicar a Ele o perdão e a graça? Nosso Pai eterno, muito obrigado pelo ensino da Tua palavra hoje que nos alerta
a respeito do momento em que estamos vivendo. É maravilhoso perceber como que Cristo cumpriu todas as etapas do seu ministério e hoje está concluindo o juízo, ao findar do qual ele voltará à terra para nos buscar. Dai-nos, bom Deus, um dia feliz na tua companhia e nos prepara a cada instante para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.